4 anos difíceis, que as pessoas que realmente se envolveram e acreditaram no trabalho dela estão aqui. A outra parte apenas se aproveitou da vereadora, se aproveitou do espaço e, por isso, não está aqui hoje, pelo menos uma parte, não é? Mas, pelo menos, as pessoas que realmente acreditam que esse trabalho precisa continuar, está aqui. E, dentre essas pessoas, eu me enquadro e espero continuar sempre que for necessário, sempre que for convidado. Bom, em relação à Secretaria da Mulher, o Conselho, assim, não foi muito feliz com nenhuma das duas gestões. Foi feliz em relação ao nosso mandato de 2010, porque foram conselheiras participantes e atuantes. Está aqui Gorete, está aqui Udete Mendes, foram conselheiras que realmente atuaram, Sandra Lopes, a Edjane está aqui presente, que me parece que é suplente. Então, nós temos ainda, não é? Porque a nossa gestão vai até junho, são conselheiras participantes e viram o que nós sofremos de todas as formas possíveis, mas não paramos. Nós conseguimos dar visibilidade ao Conselho. As dificuldades anteriores diminuíram um pouco, continuam, mas diminuíram um pouco. Em 2011, nós começamos a nossa gestão em julho de 2010, então, em 2011, a vereadora conseguiu um orçamento de R$300 mil, dos quais, se utilizamos 50 mil, foi muito. Tudo nos foi negado. A estrutura do Conselho, o que precisávamos para trabalhar, o carro, enfim, motorista. No final do ano, esses 300 mil diminuíram para 150 mil, e porque a vereadora estava aí nessa luta, nessa briga, senão nem isso teríamos. Foi criada a Secretaria da Mulher, quer dizer, uma vitória do movimento social. E eu vou até repetir uma frase que eu gosto bastante. A menina dos olhos, tanto da vereadora quanto da secretária parlamentar Gorete Gomes. De lutas, né, de trabalho, conseguiram o projeto, foi criada, parabéns, ótimo, ficamos felizes. Inclusive, em agosto de 2011, eu estava no primeiro congresso internacional da violência doméstica, que foi em Juazeiro, no Ceará, e na época era a secretária Russo, também esteve lá. E quando o presidente da Associação dos Juízes, que foi quem fez o congresso, perguntou se havia alguma secretária estadual, só se levantou a Rose. E eu, como, né, hoje potiguar, fiquei bastante feliz, porque nós tínhamos uma secretária da mulher. E quando você faz a reflexão, vereadora, que Vossa Excelência pediu para que fizéssemos a reflexão, não sei se o saldo é assim muito positivo, e nós vamos ter que continuar trabalhando. Temos a secretaria, sim, mas ficou a desejar, na minha visão, enquanto presidente do Conselho, ficou a desejar. Estamos aqui realmente querendo impedir, e vamos impedir, o fechamento, como nós conseguimos já na terça-feira, não é verdade? Nós já conseguimos, até porque não se pode extinguir uma secretaria assim, não se vai na mídia e diz, vou extinguir, não é dessa forma, há todo um processo legal para isso, tá bem? Então, como disse a vereadora, houve o retrocesso, agora houve o acúmulo. Agora, veja só, como fica muito complicado você entender essa situação. O Conselho foi convidado para uma reunião no dia 1º, na Sentas, e aí fui acompanhada pela conselheira Gorete e Vera Raposo. Quando nós chegamos, acho que puderam ir, né? Quando nós chegamos aí, para discutir a situação, o que íamos fazer em relação às ONGs, aos convênios, era isso que constava no ofício. Quando nós chegamos e o secretário Alcedo começou a reunião, o que é que nos mostrou? Era uma comunicação de que havia ia desfazer o convênio com a Ativa e fazer convênio com outra ONG. Não me recordo agora. Não.
outro nome, NADS, é outro nome, um núcleo de assistência, outro nome. Quer dizer, não houve uma discussão. E quando eu tive o meu momento de fala, o que é que eu poderia dizer? Que estava ali para ouvir, mas causava espécie ter sido chamada quando já tinha terminado o processo. O conselho deveria ter chamado quando começou o processo. Também a doutora Ellen, promotora, sua colega, disse a mesma coisa. Estava ali por primeira vez, quer dizer, no processo findo. Quer dizer, era uma comunicação da secretaria. E o que é que nos passou a ideia? Aí que pretendia fazer o quê? Um TAC. Que nós assinássemos um acordo, né, um termo de ajuste, para que se tentasse resolver o problema da ativa, quer dizer, para respaldar o que o secretário fez e forçássemos para que o próximo prefeito tivesse por obrigação fazer um concurso. Não. Dessa forma, realmente, não. Ninguém impõe, no fim de uma gestão, para que o prefeito seguinte faça qualquer coisa. Isso não existe. Nós realmente não concordamos com isso, apesar de estarem presentes outros promotores, mas a doutora Ellen não concordou com isso, óbvio, nem o doutor Rodrigo. Eu levantei também, assim como a promotora, a questão da responsabilidade do secretário em relação ao valor repassado à ativa, porque desde de janeiro havia esse comentário, não havia o depósito do INSS nem do FGTS, quer dizer, se debitava do funcionário e não depositava. Então, é óbvio, por isso está aí a doutora Ellen e o doutor Rodrigo. Aí, de repente, quando vai fazer outro convênio, precisa da certidão. Cadê a certidão? Não pode, ela não libera para fazer o convênio. Então, a toque de caixa se acha outra ONG, que não se sabe como, que demite quem já estava acostumado. A Casa de Passagem, por mais defesa, com todo o respeito que eu tenho a Marcos Aurélio, que estava aí na defesa da criança e do adolescente, todo respeito, um excelente promotor, mas, para mim, existia um problema grave ali. Quem estava na Casa de Passagem sabia como lidar com o usuário da Casa de Passagem. Aí, de repente, tira essas pessoas que já sabiam como lidar e contrata outras sem conhecimento, sem qualificação. O resultado, várias saíram correndo de lá, tá? Porque foram agredidas pelos usuários da Casa de Passagem. Lógico, não tinham conhecimento do que querem um emprego e foram. Achei assim bastante desorganizado e não concordamos. Enquanto conselho, não concordamos. E o meu entendimento, acho que o nosso, quando nós nos reunimos depois e falamos sobre isso, era que a reunião chamou o conselho apenas para respaldar o que fizeram antes. E não foi só o Conselho da Mulher, não, foi também da criança, do adolescente e do idoso. Souberam de última hora, assim como a promotoria, doutora Ellen e doutor Rodrigo. Bom, enfim, nós fomos para a Escola Legislativa fazer essa reunião. E tivemos sempre o apoio da vereadora e temos certeza que há uma diferença, o Conselho. De 2010 para cá, exatamente quando começamos o contato com a vereadora, e houve uma mudança, e houve um crescimento, e houve uma visibilidade, sim, no Conselho da Mulher, com o apoio da vereadora Sargento Regina, que eu até já falei com a vereadora Júlia Arruda. Não abandone o Conselho da Mulher, nós precisamos continuar com esse apoio desta casa. E, na reunião, nós conversamos em relação ao possível fechamento, ainda que juridicamente, né, eu e algumas sabíamos que não era possível assim, vou fechar, mas surtiu efeito, realmente, como eu estava falando com a vereadora hoje, mas surtiu efeito, que daí passou a ser o acúmulo. E o susto continua sendo grande, porque, como disse a vereadora, se ao cedo passou 4 anos, então, depois de 3 anos e 8 meses, não, e 10 meses, né? 3 anos e 10 meses, de repente descobre que a ativa não serve mais, quando tinha 550 funcionários dentro das sendas, aí a ativa não serve mais. Aí vai ficar 30 dias, quando nós, inclusive, já empenhamos os projetos da Secretaria da Mulher para a estruturação da própria Secretaria e para a continuidade do projeto Mãos que Constroem, isso em torno de 2 milhões e 200, os dois. Esses 2 projetos já foram empenhados, passaram no Conselho e foram aprovados, assim como a estruturação do Conselho também, que já que o nosso orçamento nunca foi nada liberado, nem carro, nem nada, que esse ano também, os 150 mil, não conseguimos carro do mesmo jeito, não conseguimos nada.
O Conselho trabalha com o meu carro, com o carro das conselheiras, é assim que o Conselho trabalha. E quando vamos fazer visita, são os carros das conselheiras, aquela que se dispõe mais, e nós fazemos dessa forma, infelizmente, mas fizemos o nosso trabalho. E, no final, os projetos foram aprovados, os dois, né, já empenhados, os três aprovados e 2 empenhados. E fica uma preocupação. Esses projetos, esses que estão empenhados, deveriam ser assinados dia 30 pela secretária. Aí fica a pergunta, vereadora. Quer dizer, se o secretário Alcedo assume, ele vai assinar esses recursos, vão para onde? Quer dizer, será que vai acontecer a mesma coisa com o recurso do Conselho, apesar de tão pouquinho, mas mesmo assim não se viu para o Conselho? Não se sabe para que se viu, mas não se viu para o Conselho. A prestação de contas, que por várias vezes foi pedida, só chegou à Casa do Conselho quando foi denunciado ao Ministério Público. Mandei direto para o procurador, doutor Manuel Onofre, e para a doutora Genivalda, e depois a doutora Fernanda. Foi quando, milagrosamente, apareceu a prestação, que não tem nada a ver com o nosso trabalho, quer dizer, coisas colocadas lá dentro que não é do Conselho. Sabe, seguro de veículo, nós não temos veículo com a rubrica do Conselho, quer dizer, uma série de irregularidades. 150 laudas que não tem... Em 10 laudas se fala o que fez para o Conselho, em 10, e olhe lá. Tá? Algumas passagens e umas diárias de agosto do ano passado, só. O restante continua sem dívida. Então, esta é a preocupação do Conselho. E aí eu deixo o pedido, para não mais me alongar, a vereadora Júlia Arruda, que espero que continue nos ajudando nesse trabalho, porque realmente vamos ter que fiscalizar, é esse o nosso trabalho no Conselho, de controle social, continuar essa fiscalização. Todas nós precisamos continuar a fiscalização, para que, dentro de 30 dias, esse recurso não vá para outras esferas que não digam respeito à política pública para a mulher, que é o que nós estamos precisando. Para não mais me alongar, quero agradecer realmente a presença de todas. Carmosita, conte comigo amanhã de manhã. E parabéns mais uma vez, vereadora. O Conselho é grato e vamos continuar, independente de que não esteja mais nessa casa, queremos continuar com o seu apoio, com a sua ajuda, e o Conselho também está à disposição. Tá? Nós só temos a agradecer todo o apoio que foi dado ao Conselho. E vou repetir, o Conselho não teria a força e a visibilidade de hoje se não fosse o apoio da vereadora Sargento Regina. Obrigada. Nós aprendemos muito com o Conselho, doutora, pode ter certeza. Queria registrar aqui a presença de Elizabeth de Paiva Lopes, né, assessora pedagógica da Secretaria Municipal de Educação. Também Ildete Mendes, né, conselheira do Conselho Municipal da Mulher, e também representando aqui o Canto Jovem e o Comitê de Violência de Combate, né, violência da criança e do adolescente. Sumaia Ferreira, da instituição Mulheres Guerreiras do bairro do Planalto, da comunidade do Planalto. Rissandra de Souza Bezerra, assistente social da Coordenadoria de Defesa dos Direitos das Mulheres, das Minorias. Dejacira, acho que é, Dejacira, né? Dejacira Ribeiro, né, da AMT do PDT. A AMT, que é a Ação Mulher Trabalhista. Gostaria, nesse momento, de iniciarmos com as falas dos inscritos. Só que antes da fala dos inscritos, eu queria saber se já está no ponto o documentário que foi preparado pela TV Câmara, que fala um pouco do trabalho realizado pela frente. Eu queria, antes do documentário, queria saber se a vereadora Júlia Arruda gostaria de se pronunciar agora ou depois. Então, na hora que Vossa Excelência desejar, é só Vossa Excelência nos informar. Queria que diminuísse a iluminação para que a gente pudesse assistir ao documentário. Uma frente parlamentar de combate ao preconceito e à discriminação.
uma janela de oportunidades para se discutir políticas públicas de proteção às minorias. Em 2009, a Comissão de Direitos Humanos criou, através de um projeto de lei de autoria da vereadora Sargento Regina, do PDT, a Frente Parlamentar de Combate ao Preconceito e à Discriminação. Uma luta em favor das mulheres, dos idosos, dos negros, dos homossexuais, dos deficientes e de tantos outros movimentos sociais acolhidos pela frente. A necessidade de criação desta frente, ela se deu pelas demandas que se apresentavam dentro da Comissão de Direitos Humanos, né? Nós temos assim um leque, né, de ações, né, que a gente já vinha desenvolvendo pela Comissão de Direitos Humanos, mas a gente não tinha como visibilizar. Por quê? A Comissão de Direitos Humanos, ela se reúne uma vez na semana. E como as demandas eram enormes e não tinha tempo de acompanhamento, porque dentro da comissão não é apenas o trabalho de receber as denúncias, mas também o trabalho de aprovar os projetos e discutir os projetos. Então as demandas elas iam ficando de escanteio. Com a criação da Frente Parlamentar de Combate ao Preconceito e à Discriminação por necessidade, da gente trabalhar ponto a ponto as denúncias que nos chegavam dos diversos movimentos, a criação dessa frente se deu por pura necessidade. E a adesão dos movimentos à frente parlamentar, iniciamos com pouquíssimos, né, movimentos que vieram para fazer parte e com pouco tempo a gente conseguiu a adesão de outros movimentos, né? Então hoje a gente tem uma diversidade, a gente poderia até chamar de frente. Integrantes da Frente Parlamentar se reúnem toda primeira segunda-feira de cada mês. Um trabalho que conta com o apoio de órgãos municipais e estaduais da saúde, educação, assistência social, além do Conselho Municipal e Estadual da Mulher, a Coordenadoria de Direitos Humanos, o Comando da Polícia Militar do Rio Grande do Norte e 24 instituições sociais da cidade. A gente tem assim vários grupos, nós temos o Canto Jovem, nós temos a Associação de Mulheres de Axé, que faz parte, né? Nós temos o GAME, que é o Grupo Afirmativo de Mulheres Independentes, o Coletivo Leila Diniz, o Fórum de Mulheres, né? Nós temos assim todos os organismos de defesa, né, e de luta com relação à questão da AIDS, que fazem parte, né? A Associação da Soro Positiva, né? Pessoal que faz parte da Casa de Apoio às pessoas que vivem e convivem com AIDS. Aí vem o Movimento Negro, né? Nós temos também a participação do Fórum de Religiosos de Matriz Africana, né? Nós temos a Rede Mandacaru, que faz parte. São tantas instituições, né, que fica difícil a gente falar todas, né? Desde que foi criada, a Frente Parlamentar se destacou por trazer ao Legislativo Municipal audiências com temas até então pouco discutidos. Através da frente nós conseguimos a criação da Secretaria da Mulher, né? Então assim, foi um projeto discutido, elaborado com os organismos de mulheres, discutido por mais de uma vez em reuniões da frente, que culminou com a criação da secretaria. Acho que isso foi assim um marco, né, para o movimento dentro da frente. E um outro tema que eu acho também que foi extremamente importante foi a questão das travestis, né, que era um assunto não discutido, não comentado aqui na casa, era como se não existissem. E aí a gente trouxe audiências públicas, visibilizou a problemática das travestis dentro da frente e mostrou que existem várias travestis que estão hoje na prostituição e que elas estão nessa prostituição por não ter oportunidade no mercado de trabalho. E aí nós, através da frente, fizemos vários encaminhamentos, procuramos a Fé Comércio, procuramos a Fierne, procuramos o SESI, SESC, SENAI, todos os órgãos que podiam nos ajudar na formação, qualificação e inserção no mercado de trabalho. Eu acho que a vereadora Sargento Regina vai deixar sua marca registrada nesta casa com a criação dessa frente, porque isso hoje nós temos no Brasil inteiro, do governo Lula para cá, isso era uma coisa que não existia, hoje tem na Câmara Federal, tem na Assembleia Legislativa e tem na Câmara Municipal do Natal, graças à vereadora, que se preocupa tanto com isso. O racismo, a discriminação, isso é uma coisa atrasada, isso é uma coisa absurda entre os seres humanos, e que no dia a dia acontece, né? À frente do trabalho da comissão, a vereadora Sargento Regina faz uma análise positiva dos debates e conquistas alcançadas pela Frente Parlamentar. Nós trabalhamos praticamente todas as questões, né? A questão do negro, né? A questão do movimento da AIDS,
Nós temos também um trabalho assim dentro do foco das políticas de combate à violência à mulher. Então, a gente engloba, né, de uma forma geral, o movimento LGBT, os afrodescendentes, os ciganos, os quilombolas, né, as comunidades carentes, a CUFA, o trabalho do negro, a questão do negro urbano, né, a questão da conscientização, do trabalho que é feito na área de prevenção, né, e combate à discriminação. Então, foi muito importante a criação da frente por este motivo, que nos deu condições de trabalhar melhor e de ter a presença aqui dos movimentos. Então, a gente viu aí, né, o trabalho realizado pela frente, né, a diversidade. Eu até comentei, né, com a jornalista, eu disse, era interessante se a gente tivesse criado a Frente Parlamentar da Diversidade, porque a frente ela ficou, né, assim, dentro dessa temática. A gente conseguiu, né, deixá-la com uma diversidade de ideias, enfim. Mas eu queria também passar para vocês, depois eu vou mandar encaminhar para todos os e-mails, as leis que nós conseguimos aprovar, né, dentro da frente, as realizações, os encaminhamentos, né, nós temos aqui algumas dessas leis hoje, nós criamos através da frente, nós criamos vários projetos, né, que hoje são leis na cidade de Natal. Entre eles, o que institui o nome social, né, das travestis e transexuais nos órgãos da administração pública municipal e da iniciativa privada, né, trazendo para as travestis a cidadania, né, o respeito tão buscado por esse segmento, né, e a sua autoidentificação dentro dos órgãos, e era um dos grandes apelos desse segmento, e nós conseguimos aprovar. Hoje é lei. Sim, pois não, promotora? Fazer uma colocação. Subir. Aí. Pedi para fazer uma colocação rapidinho, porque o nome social das transexuais e de travestis já é utilizado em várias universidades federais, aqui no Rio Grande do Norte E agora, a grande luta em relação à ADIM, que está no Supremo, que eu tenho grande esperança que o atual presidente, que é o novo herói nacional, Joaquim Barbosa, né, que luta contra o preconceito, pela igualdade, justiça com igualdade, ele encampe essa situação, que vai muito à frente do projeto da deputada Marta Suplicy, que para ela deve entrar na justiça para poder mudar o nome. E essa ADIM, ele reconhece a sua autoidentificação no gênero. Eu digo que eu sou homem, eu digo que eu sou mulher, e esse meu documento é automaticamente mudado pelas instituições públicas, reconhecido socialmente. É muito importante essa ADIM, e a gente tem que acompanhar de perto essa iniciativa. Sem dúvida, e mais uma bandeira de luta para os segmentos, né? Também conseguimos instituir o Dia Municipal contra a Homofobia, né, o dia 17 de maio, foi muito importante para todos os organismos. Também criamos o Dia Municipal da Visibilidade Lésbica, né, que é comemorado no dia 29 de agosto, já uma lei. Disciplinamos o acesso das pessoas obesas e das gestantes nos transportes coletivos, sem a obrigatoriedade de passar pela roleta, que nós entendemos que era uma discriminação muito grande, né, com as nossas gestantes, né, a falta de respeito, na realidade. E várias mulheres tiveram problemas, né, por ter ali a sua barriga exprimida ali naquela roleta, chegando até ir para o hospital passando mal. Então, nosso projeto ele disciplinou, né, a não obrigatoriedade. E esse projeto ele foi criado dentro desta frente parlamentar. Também modificamos ali o nome da Praça do Pôr do Sol, do Canto do Mangue, né, que era uma reivindicação da comunidade de pescadoras
ali do Canto do Mangue, né, sua presidente Rosa, ela nos propôs que fizesse a modificação, tirando o nome de Praça do Pôr do Sol do Canto do Mangue e trazendo para as raízes, né, da comunidade ali ribeirinha, colocando Praça dos Pescadores. E aí nós reparamos esse erro que havia sido cometido. Também conseguimos aprovar a Jurema Sagrada como um patrimônio imaterial do município de Natal. Isso foi muito importante para a religião afro-ameríndia, o reconhecimento, né, desta planta sagrada, que é a Jurema. Instituímos também, na rede pública municipal, a Semana da Cultura e Religiosidade Afro-Ameríndia. Na realidade, esse projeto nosso, ele foi reprovado 3 vezes, foi apresentado 3 vezes, nas 3 vezes que ele foi apresentado, ele foi vetado pela prefeita, a gente não conseguiu avançar. Criamos a Comenda Júlia Alves Barbosa, como a gente já tinha colocado na nossa fala. Instituímos o Dia Municipal da Visibilidade das Travestis e Trans, que é o dia 29 de janeiro, né, extremamente importante. Declaramos o dia 2 de fevereiro como o Dia de Iemanjá, no município de Natal, que já havia realização, né, mas não estava dentro do calendário, a gente colocou no calendário. Criamos, né, a Secretaria da Mulher, né, a SEMU. Criamos também aqui o projeto do Espaço Multicultural Largo de Iemanjá, que foi um projeto que sofreu muita discriminação, um projeto que foi muito atacado, né, pela gestão Micarla, e a gente não conseguiu avançar nesse projeto por causa disso, né, e criamos, nossa última ação efetiva foi a criação do Conselho Municipal de Enfrentamento ao Preconceito e à Discriminação de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, que foi o Conselho LGBT. Que esse conselho nós criamos aqui, era um apelo dos organismos, mas a gente criou com muita dificuldade, porque a gente não teve apoio do Fórum LGBT, por incrível que pareça, mas o Fórum não nos apoiou. Foi uma luta grande aqui, dessa tribuna eu saí chorando, por várias vezes, agressões, foi muito pesado para a gente conseguir criar esse conselho. E eu quero, nesse momento, eu não posso deixar, por uma questão de justiça, eu quero agradecer muito ao GAMI, Grupo Afirmativo de Mulheres Independentes, que na hora que gritamos por socorro, o grupo esteve aqui presente com mais de 15 representantes para nos defender no momento da aprovação. Então, foi uma conquista difícil, a criação do Conselho. E é importante que os organismos eles fiscalizem se efetivamente esse Conselho ele irá funcionar, porque não adianta criar e o Conselho não desenvolver seu papel. Então, assim, a gente colocou, foram as principais realizações, né, mas a gente teve assim, várias audiências para tratar da instalação da Casa de Passagem, do bairro de Capim Macio. Todos lembram aqui que quando foi para criar a Casa de Passagem lá de Capim Macio, a comunidade fez um abaixo-assinado, não queria, por pura discriminação mesmo, né, porque eram crianças pobres, infratoras, e a gente foi resistente naquele momento, tendo o entendimento de que havia, sim, a possibilidade da criação de uma Casa de Passagem lá, e nós apoiamos essa iniciativa, né. Tratamos da questão da